cebola, Marcelo. Bom dia, estou chegando, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais um dia para a nossa EBD online, né, para abençoar a sua vida, a vida da sua família e a gente aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Estaremos com essa EBD online até que possamos ter a nossa EBD presencial, tá bom? Estamos aí já observando, né, o andamento das taxas aí de contaminação, do Covid-19, das deliberações do governo, para que em breve nós possamos estar juntos, voltar a fazer a nossa EBD, né, juntos, tá bom? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a tua presença aqui, você que levantou aí um pouquinho mais cedo, fez seu café, tomou seu café, hoje está tomando seu café agora, né? E está aí ligado aí no Facebook PM Pilar. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Quero fazer um desafio a você, como eu faço nos cultos às quartas e domingos à noite. Que você convide pelo menos 5 amigos seus para participar da nossa EBD online, tá bom? Então você tem uma rede de amigos, certamente, né, no Facebook. Então você pode convidar minimamente 5 amigos. Convide até mais, né? 10, 20, 30, né? Quantos você desejar, mas pelo menos no mínimo 5 amigos, tá bom? Para a gente compartilhar a palavra. Hoje a nossa lição está aqui na tela, tá bom? Lição 12, revista Palavra e Vida, a vida após vida. A gente fala muito sobre vida após morte, né? Mas é interessante como o autor ele trata desse tema como vida após vida. Eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, né, ou acessar a sua Bíblia, na carta de Paulo, lá na igreja que estava em Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos hoje estudar essa lição, ela tem como seu ponto de apoio teológico, né, e bíblico, essa carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Eu estou com a Bíblia, com a versão revista e corrigida. Talvez você tenha aí a Almeida atualizada, talvez você tenha a Almeida fiel, né? Corrigida e fiel. Enfim, há várias versões, mas o sentido é o mesmo, tá bom? O sentido do texto é o mesmo. Então nós vamos fazer a leitura do verso 13, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Há um divisor aí nesse texto, há dois grupos nesse texto. O primeiro grupo é o grupo dos que conhecem a palavra, que conhecem a Jesus. E o outro grupo é o grupo que não conhece. E a grande diferencial, aí, a grande diferença, né, o ponto diferencial, a diferença entre esses dois grupos é a esperança. Quando nós conhecemos Jesus, nós temos esperança. Tá bom? Essa é a minha primeira palavra aí para você sobre esse verso 13. Eu quero convidar você a orar, falar com o Senhor nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus venha nos orientar no estudo da palavra, tá bom? Senhor, nós te damos graças, Pai querido, porque passamos por uma noite de sono, o Senhor nos permitiu passar por essa noite
E o Senhor nos permitiu despertar para um novo dia, para esse dia, ó Pai, que está conforme escrito no Teu livro, escrito, ó Pai, nas Tuas coisas, Senhor, escrito, e já o Senhor já o sabe o que vai acontecer nesse nosso dia. Portanto, entregamos esse dia nas Tuas mãos. Pedimos ao Senhor a Tua guarda, o Teu livramento, ó Deus, para cada um de nós, para as nossas famílias, Senhor. E pedimos um dia abençoado, um dia de paz, um dia de graça, de glória, de perdão, Senhor. E que possamos agora, nesse momento, a partir do estudo da palavra do Senhor, aprender mais acerca de Jesus o Cristo. Aprender, ó Deus, a caminhar nos Teus caminhos conforme a Tua vontade. Aprender que nós não devemos, ó Deus, desconhecer os Teus mistérios, desconhecer a Tua vontade, mas pelo contrário, devemos buscar o conhecimento no Senhor e jamais, Pai, perder a esperança em Ti. Ajuda a cada uma que está assistindo esse vídeo nesse momento, participando, ó Pai, dessa EBD online, que eles também possam sair com um conhecimento a mais, ó Deus, da Tua palavra, para ajudá-los no seu caminhar, no seu dia a dia. Obrigado por tudo. Perdoa nossas faltas, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu estou aqui com a nossa impressão da nossa revista. Você que participa do grupo de Zap da Pirmim Pilar pode imprimir, né, essa lição, tá bom? É a página 58. Você vai lá em documentos, né, no Zap, ali você tem mídias, documentos, você vai em documentos, você vai ver o arquivo dessa revista. Está lá há bastante tempo aí disponível para nós, tá bom? Então vamos começar fazendo algumas considerações. E a primeira que eu queria fazer para você, antes da gente entrar propriamente na lição, é a seguinte. É como Paulo e Silas, eles chegam até essa cidade de Tessalônica, né? Tá aqui na tela, acompanhe comigo. Eles foram expulsos da cidade de Filipos, dessa região da Macedônia, por causa da perseguição dos romanos. Os romanos, eles, de um certo tempo, passaram a perseguir os cristãos e fizeram diversas ilações sobre o cristianismo. Inclusive, uma das coisas que eles falavam sobre os cristãos era que os cristãos praticavam canibalismo, né? Porque pegaram aquela palavra que Jesus falou: aquele que não beber do meu sangue, que não comer da minha carne, esse não tem pacto, não tem parte comigo, né? Então eles achavam que na ceia, no ato da ceia, as pessoas eram mortas lá, alguém, né, escolhiam lá para poder beber o sangue do pobre lá e comer a carne. Então você pensa bem uma coisa dessa. Essa foi alguma das coisas, entre tantas outras, ilações que foram criadas para poder perseguir o cristianismo. E aí Paulo e Silas, eu coloquei entre parênteses Silvano, porque Silas, em alguns textos, tem a referência do nome Silvano. Eles foram até a cidade de Tessalônica, também na região da Macedônia, né, que é a capital da província. E eles fundaram essa comunidade de fé, essa igreja, vamos colocar, a primeira igreja da Tessalônica, né, na cidade de Tessalônica. Bom, essa igreja, ela tinha por característica um fervor espiritual, né? E ali deveria-se haver isso, pela condição que a cidade se encontrava, né? Como é que estava esse pessoal a partir da ida, né, da partida de Paulo e de Silas, que não ficaram ali? Primeiro, né, eles estavam muito entristecidos por causa da morte de alguns irmãos. Por causa da perseguição que eu falei para você no começo, né, empreendida pelo Império Romano, pelos próprios judeus também, né,
foram os primeiros a perseguir o cristianismo, muitos foram mortos. A pena de morte era algo muito banal nesses tempos, né? O valor da vida ele era muito escasso, muito raro, muito desvalorizado, vamos falar dessa forma. E a pena de morte era algo comum. Então muitos irmãos eram presos e eram mortos por causa do Evangelho de Cristo. E aí os que ficavam, né, estavam lá na igreja de Tessalônica, a primeira igreja de Tessalônica, eles estavam entristecidos. Esses irmãos, esses crentes também da igreja de Tessalônica, eles estavam acuados por causa da perseguição. E a gente sabe muito bem que o Evangelho de Cristo, ele deve ser pregado, né? Você deve testemunhar do Evangelho de Cristo, mas a pregação é imprescindível. Você precisa falar do amor de Jesus. Você precisa falar do que Jesus fez por você. E esses irmãos, eles estavam acuados por causa da perseguição para falar do amor de Jesus. A outra questão é a questão do combate, né, daquela corrupção daquela sociedade. Eles estavam imersos num estado de corrupção de valores morais muito forte. Você veja aí no capítulo 4, que nós temos como base de 1 Tessalonicenses, verso 3, eu separei aí, está na tela aí para você acompanhar, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então havia o culto a Afrodite, uma deusa grega que era atribuída à deusa do amor, né? E a gente sabe que só existe um Deus do amor, que é o nosso Deus, que é amor. Qualquer outro Deus que e com D minúsculo, né, diga-se de passagem, que se titule Deus de amor, é apenas um amor terreno, é paixão. O amor verdadeiro, ele vem do nosso Deus, porque Deus é amor. Então, havia esse culto a Afrodite, e nesse culto a Afrodite eram feitas orgias sexuais. Um certo tempo eu falei de uma lição aqui sobre as prostitutas cultuais, né, as mulheres que ficavam no templo para oferecer sacrifício a esses deuses, né, ali greco-romanos, através de orgias sexuais. E esse era o contexto, né? Os crentes, eles estavam envoltos a essas situações, entristecidos por causa da morte de alguns irmãos, acuados por causa da perseguição, não podiam falar de Jesus, isso era extremamente feito às escondidas, e combatendo o estado de corrupção de valores morais. Essa era a situação dessa igreja, tá certo? Bom, e aí a gente chega ao primeiro ponto, que fala da ressurreição como suporte da fé cristã. Ele cita aqui na página 59, Hebreus 6:2, que fala da ressurreição como doutrina basilar. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? A gente está em EBD, né? EBD é para manusear a palavra. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 6, verso 2, que fala o seguinte: e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então a ressurreição, ela é uma doutrina basilar do cristianismo, né? E eu pontuei algumas coisas aqui nesse primeiro tópico, a ressurreição como suporte da fé cristã, é que a ressurreição, ela quebrou o poder da morte e estabeleceu o senhorio de Cristo. Até Cristo inaugurar, né, através dele, como primogênito dentre os mortos, a ressurreição, a morte, ela ainda tinha o seu aguilhão, o seu espeto, ela tinha o seu peso contra a vida do ser humano. Mas quando Cristo ele morre na cruz, e ele ao terceiro dia ele ressuscita,
ele quebra esse poder da morte. Paulo ele fala nisso, ó morte, onde está o seu aguilhão? Ou seja, o infringir que a morte causava às nossas vidas, hoje nós já não sofremos mais por causa de Cristo. E aqueles que recebem a Cristo, eles passam para um outro estágio de lidar com a morte. Eu sempre costumo citar testemunho de um pastor presbiteriano no interior de Minas Gerais, quando ele estava acometido de um câncer muito agressivo e ele estava à beira, né, da morte, e ele chama a sua esposa e diz para ela: olha, meu amor, minha querida, eu o tempo todo eu ensinei na igreja que quando a gente morre, a gente vai para o céu. Mas eu quero dizer para você que eu estava enganado. E a mulher assustada olha para ele e ele diz: na verdade, o céu vem nos buscar. E esse homem, pastor, fecha os olhos e falece. Então Deus, eu creio, né, que quando Cristo ele quebra esse aguilhão da morte, o poder da morte, Deus ele dá aos seus servos algo especial nesse momento de passagem, nesse momento da morte. Aquela dor, aquela aflição, sabe, tudo aquilo que a morte ela exercia contra as pessoas, ela perde toda essa eficácia. E na verdade, Cristo, né, ele inaugura esse caminho em que o céu vem nos buscar. Ele também estabelece o seu senhorio. Cristo, através da sua ressurreição, da sua morte, a sua ressurreição, ele também estabelece o seu senhorio. Jesus é Senhor, tanto dos vivos quanto dos mortos. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno. E todo o poder foi dado ao Senhor. Cristo é todo poderoso, seja no céu, na terra e debaixo da terra. A outra questão que a gente também analisa, eu coloquei aí para você, é um resumo desse primeiro tópico, é que Cristo se diferencia dos demais mestres. Ele morreu e ressuscitou. O autor ele trata isso quando ele mostra que a fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado, não no Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. Por que o autor está trabalhando isso, queridos, queridas? Porque na verdade há muitos mestres, até hoje há muitos mestres no mundo. Basta clicar no YouTube, você vai ver um monte de mestres aí ensinando coisas, faça isso, aquilo, vá por esse caminho. E todos eles se baseiam dentro do modelo de ética, de caráter, de comportamento. E se Cristo ficasse apenas nesse aspecto, nós pegaríamos Jesus Cristo e ele seria nivelado pelos demais sábios da nossa época, os que foram contemporâneos dele. Mas, queridos, queridas, Cristo morreu e ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Se você for procurar o túmulo dos grandes sábios de toda a história da humanidade, você vai encontrar lá seus restos mortais. Mas de Cristo você não vai encontrar. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Isso é um grande diferencial para o nosso mestre. Tá bom? Muito bem. Eu quero ler com você também a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 14 e 17, que fala sobre a ressurreição de Jesus como essa pilastra, né? Esse suporte da fé cristã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, você abra aí, capítulo 15, verso 15 e verso 17. Olha o verso 15, o que é que fala.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo está falando de uma discussão sobre a ressurreição dos mortos, que alguns, uma linha do judaísmo, acreditava que os mortos não ressuscitavam. E é o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a ressurreição de Cristo, ela é um fundamento da nossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé não teria validade. E a ressurreição de Cristo, ela valida a nossa fé. E assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E aí passamos para o segundo ponto, página 59, que fala como será, como vai se dar isso, como vai ser. Paulo também fala isso aos irmãos lá na primeira igreja de Tessalônica. Então o primeiro ponto, está aí na tela, é a ressurreição será anunciada como a chegada de um imperador romano. Vamos voltar lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos para o verso 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. O que isso significa para você hoje? Para mim, para você? Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Talvez não tenha muito sentido para você. Talvez não tenha muito sentido. Trombeta, alarido. Mas para essa igreja, para esse povo que vivia em Tessalônica, fazia todo sentido. Porque o imperador romano, ele era recebido dessa forma, com alarido, com a voz de um arauto, e aqui o arauto de Jesus é o arcanjo, e com som de trombeta. Então, quando o povo estava ali na cidade reunido, e que ele ouvia essas coisas, ele logo sabia que ele deveria deixar o que ele estava fazendo e ir homenagear o imperador, porque o imperador estava chegando. Se você estava lavando a sua roupa, minha querida irmã, ou meu querido irmão também lava, eu também de vez em quando lavo uma roupa. Se você estava lavando a sua roupa, você tinha que parar aquela lavagem da sua roupa e ir lá perfilar para a chegada, saudar o magnânimo imperador. Tá certo? Se você estava num trabalho, você estava cozinhando alguma coisa, tirava a panela do fogo, ia lá para saudar o imperador. Então essa ressurreição, e essa chegada, ela é anunciada como um imperador romano. Por isso Paulo ele escreve dessa forma no verso 16. A outra questão é que os mortos ressuscitarão primeiro. E aí essa segunda parte do verso 16 diz: e os que morreram, posso dizer que é a parte B, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, há uma primazia daqueles que dormem, aqueles que já partiram do Senhor. Esses vão ressuscitar primeiro. E a outra coisa é que será cumprido o juízo e a consumação do reino de Deus. Eu creio que o reino de Deus ele já se faz presente, já se faz atuante no coração do homem que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu creio dessa forma. E eu creio que nesse dia, nessa volta do Senhor Jesus, onde os mortos ressuscitarão, e como a gente leu aqui no texto, esse reino ele será consumado, ou seja, será
fechado, né? Consumado. É como se você estivesse fazendo uma pintura e faltasse só uma pinceladazinha ali para acabar com consumar aquela pintura, aquele quadro. É só essa pincelada que vai ser nesse dia. E sobre a questão do juízo, é uma questão muito séria também. Por quê? Porque as nações serão julgadas, os povos serão julgados. Ok? Haverá o juízo, o julgamento. E desse julgamento ninguém irá escapar. Desse julgamento não vai haver favorecimentos. Nesse julgamento não vai haver gostos e preferências. Porque a palavra diz que todas as nossas obras estão sendo escritas, serão colocadas diante de nós. Então esse dia vai ser um dia de alegria para muitos, mas de tristeza também para muitos. Porque as suas más obras serão todas descobertas. A Bíblia diz que não há nada que esteja, Lucas 12, tá bom? Não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Ou seja, a gente vive essa injustiça nesse mundo. Muitas coisas são encobertas, muitas coisas são feitas na calada da noite, muitas coisas são feitas por debaixo dos panos. Tudo isso virá à tona. Todas as obras más do ser humano, elas vão vir à tona. E elas vão estar sendo postas diante do juízo de Deus. Então será dessa forma, conforme nós estamos vendo. Tá bom? Texto bíblico aí, Mateus 25, 41, para a gente dar uma analisada sobre esse dia do juízo. Vamos dar uma olhada lá, Mateus 25, capítulo 25 de Mateus, Evangelho de Mateus, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma das posições do juízo. Teremos duas posições só, tá bom? Duas palavras. Primeira palavra: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que já vos está preparado desde a fundação dos tempos. Então, céu, realidade do céu. A segunda é o que nós acabamos de ler: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A realidade do inferno. E queridos, queridas, isso só aumenta a nossa responsabilidade em falar do amor de Jesus, em pregar o Evangelho de Jesus. Vou abrir um parênteses aqui da nossa lição que fala sobre ressurreição, sobre vida após vida, para falar um pouquinho sobre crescimento de igreja. Eu tenho alguns livros, já participei de alguns simpósios sobre crescimento de igreja, mas é a coisa que a gente pode concluir como a mais simples possível, que é o plantar e regar, e Deus dá o crescimento. E esse plantar e regar fala sobre a pregação do Evangelho e o discipulado. Se nós não pregarmos o Evangelho, não discipularmos, plantar, pregar o Evangelho, regar, discipular, para que haja crescimento, né, da vida pessoal, né? Não haverá o crescimento da igreja. E qual é o que imputa aí a urgência da pregação da palavra do Evangelho? É o que nós acabamos de ler agora em Mateus 25. Que aquele que não receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele não vai adentrar o reino dos céus. Pode ser bonzinho, pode fazer boas obras, pode dar 1000 cestas básicas por mês, ele não vai adentrar o reino dos céus. Então, queridos, se a gente sabe que o dia, né, é um dia do juízo, a ressurreição vai acontecer no dia do juízo, né, que vai ser a consumação do reino de Deus,
a urgência, urgentíssima para cada um de nós, que é pregar o Evangelho do Reino de Deus. É falar do amor de Jesus Cristo. É falar o que Cristo fez e faz na minha vida. Eu preciso fazer isso. Tá bom? Fica essa palavra aí para você, fechando parênteses. Vamos lá para o ponto 3? Vamos para o ponto 3. O que acontecerá? Então, nesse dia, nessa volta de Cristo, na ressurreição dos mortos, vai haver ressurreição dos mortos, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Está aí na tela. Ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Conforme nós vimos, lemos no texto bíblico, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Tá bom? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, primeira carta de Paulo, no capítulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 42 a 49, nós vamos falar sobre os corpos sendo glorificados. E deixa eu falar uma coisa importante para você. A doutrina da ressurreição não é uma doutrina de reencarnação para os nossos corpos atingirem um estado de luz, né? Um estado de aperfeiçoamento. Esse pensamento, essa construção em que a pessoa ela precisa morrer, voltar de novo para que o seu corpo venha passar por processos e estágios para atingir um outro plano de luz. Isso não é um pensamento bíblico, não é um pensamento cristão. Isso é um pensamento das doutrinas orientais e da doutrina espírita. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os nossos corpos, nesse dia, no dia da volta do Senhor, em que Ele vai ressuscitar os mortos, transformar os vivos, os nossos corpos vão ser glorificados. E aí eu convido você para a gente dar um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao verso 49. O texto diz assim: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, suscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Está falando de Cristo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então, nossos corpos serão glorificados e seremos a semelhança de Cristo. E aí esse ponto fala: seremos segundo o Cristo. Lucas capítulo 24, verso 39 e verso 40. Vamos lá, Evangelho de Lucas. No capítulo 24, do verso 39 ao verso 40, vamos ver o que o autor do Evangelho de Lucas nos fala. Ele diz o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então Jesus estava mostrando que o seu corpo ele foi glorificado. Era o seu corpo glorificado. E muitas outras coisas acontecerão também. E aí é onde entra a parte dos mistérios de Deus. Nós não temos o conhecimento pleno de todas as coisas. Eu acho muito interessante quando o salmista
Lá no Salmo 119, no verso 105, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu fico com essa primeira parte, lâmpada para os meus pés, e a gente faz tenta, né, transliterar isso aí para o nosso tempo. O que é uma lâmpada para nós? A gente vai lá, aciona o interruptor, a lâmpada ela ilumina, né, todo o quarto, o espaço ali que a gente está, mas não era assim a lâmpada nesse tempo aí do autor de Salmos. Ela era como se fosse uma cambuquinha, né, de cerâmica, e que tinha ali o azeite, tinha um pavio, e era aquela luz que só dava para você iluminar ali aquela região, vamos colocar aquele raio, né, ali de 1 metro, 1,5 metro à sua frente. O que quer dizer isso? A leitura da palavra ela vai nos revelando pouco a pouco sobre esse Jesus, sobre esse Deus. Então essa revelação plena nós só vamos alcançar nesse grande dia da vinda do Senhor Jesus. Por enquanto, nós estamos nessa revelação pouco a pouco. Por isso é importante ler a Bíblia. O pastor fala, né, você que não é membro da PIB Pilar, o seu pastor fala, assim como eu falo para a PIB Pilar, leia a Bíblia. Por quê? Porque a revelação ela é dada como essa lâmpada, para os pés ali, pouco a pouco. A revelação ela não é dada para metros à frente. Não, ela é dada conforme o dia a dia, né, que você vai examinando na palavra e vai vivendo a palavra. Ok? Então muitas outras coisas vão acontecer. O autor trata isso na página 60 e logo após, no final, na página 61. Ok? Então, para pensar e agir. A segunda vinda de Cristo é motivo de júbilo, portanto. Então nós devemos nos alegrar, né? Porque é motivo de alegria para nós. É a noiva se encontrando com o noivo. E eu nunca vi, né, e dos casamentos que eu fiz, uma noiva chegar para se encontrar com um noivo de cara amarrada, triste, aborrecida. Eu nunca vi. Ela chega com um sorriso nos lábios, ela chega até derramando lágrimas de emoção, de alegria, né? Eu sempre presenciei isso, né? É um momento de muita alegria, o encontro da noiva com o noivo. Então nós que somos noiva de Cristo, a igreja que é noiva de Cristo, esse dia, né, esse encontro vai ser um encontro de muita felicidade, de muita alegria, de muito júbilo. E aí o nosso autor ele pontua 3 coisas, né? Que a primeira é: demos glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Salvos pela graça. Salvos pela graça. A cada dia, caminhando nesse processo de santificação, retirando de nós os carrapichos, né? As coisas que nos afastam do Senhor, a cada dia purificando a nossa vida, trabalhando perdão na nossa vida. Eu estava fazendo a minha devocional um pouco mais cedo no livro de Hebreus, e assistindo um vídeo também complementar a esse estudo, e ali o conteúdo falava que há muitas pessoas doentes porque não exercem o perdão. Tem raiz de amargura no coração. E aí ficam doentes, porque a graça, eles vedam a graça de Deus sobre eles. Né? Doenças da alma, doença emocional, por causa de raiz de amargura. Então, queridos, nós somos salvos em Cristo. E cabe a nós retirar todos esses carrapichos, todos esses empecilhos da nossa vida. O segundo ponto: consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. O cantor cristão, né? Que a gente tanto gosta, do 329, na terceira estrofe. Tudo isso que está aqui vai passar. Vai passar a minha casa, o meu carro, minhas roupas, os meus bens, de uma forma geral. Tudo isso vai passar. E nós devemos priorizar aquilo que vai ficar.
para a eternidade, que é a nossa salvação, a nossa intimidade com o Senhor. Terceiro ponto, os sem Cristo estão perdidos eternamente. E aí, esse terceiro ponto, ele nos dá um puxão de orelha para mim e para você. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos. Eles têm o direito a ouvir as boas novas de que Jesus salva. Gente, se nós sabemos que um dia Cristo vai voltar, e vai voltar para ressuscitar os mortos, para que aqueles que estarão vivos na sua volta tenham os seus corpos glorificados, e para implementar o juízo nesse mundo, nós devemos falar do amor de Jesus para os nossos. Pastor, mas a pessoa é um coração duro, pé duro, não quer ouvir. Querido, pregue o Evangelho, não importa. Para terminar essa lição, e eu não quero ser enfadonho, né, com você, quero terminar essa lição, eu quero contar para você um testemunho de vida. Trabalhei por um longo tempo em departamento de engenharia, minha formação da área mecânica, trabalhei em engenharia de projeto. E havia um amigo, um colega de trabalho, e que ele vivia me perturbando literalmente, porque eu era cristão, né? Nessa época eu era solteiro, então o tema em voga era eu não ter relações sexuais com a minha namorada, com a minha noiva, né? O tema era esse. E todo dia era uma perturbação sobre isso. E todo dia eu mostrava, falava, vem cá, a Bíblia mostra isso, é assim, por isso nós nos comportamos desse jeito, tal. E ele vivia, né, pegando aqui e ali. Até que um dia eu comecei a orar, falei, Senhor, é assim mesmo que vai ser? Vai ficar essa perturbação na minha cabeça? Quando Deus falou, pare, observe e pregue. Pare, observe e pregue. Essa palavra Deus falou no meu coração. Tá certo? Pare, observe, olhe o que está acontecendo e pregue. Ou seja, eu não deveria julgar. Não cabia a mim ter o papel de juiz para julgar o que aquela pessoa estava fazendo comigo. Queridos, o tempo passou, saímos da empresa, tanto eu quanto ele, e depois de 2 anos, ele achou meu número e me ligou. Quando ele me ligou e se identificou, eu falei, pô, não é possível. Depois de 2 anos, esse cara me liga para me perturbar. E aí ele virou e falei, rapaz, cordialmente, né? Como é que você está? E tal. E ele disse, olha, eu queria, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que hoje eu sou crente. Eu sou seu irmão em Cristo. Eu falei, cara, você está de brincadeira, você está fazendo pegadinha comigo. Não, eu aceitei Jesus. Irmãos, eu chorei de alegria. Chorei de alegria. Porque eu entendi que não cabia a minha pessoa emitir juízo de valor sobre se ele estava ouvindo ou não. Que o meu papel era pregar, era falar de Jesus. E aquela palavra entrou no coração dele. E ele recebeu Jesus. E ele foi salvo em Jesus. Então, queridos, a ressurreição, ela vai acontecer. Essa segunda vinda de Cristo, ela vai acontecer. E é causa urgente, urgentíssima, falarmos do amor de Jesus. A começar dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, no nosso trabalho. Nós precisamos falar do amor de Jesus. O meu desejo é que essa lição de hoje, lição 12, tenha acrescentado algo à tua vida cristã. E que a partir do estudo dessa lição, a vida após a vida, você renove as tuas esperanças, que você fale do amor de Jesus e que situação alguma venha abater o teu coração, venha retirar você do bom caminho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Quero convidar você para logo mais estar ligado aí conosco às 19 horas no nosso culto online, tá bom? Nós estaremos fazendo esses cultos online até que
possamos ver que há segurança para a volta do culto presencial. Tá bom? Analisando os dados da contaminação do Covid-19, das autoridades, acompanhe os noticiários, que nós estamos vendo tudo, para que a gente possa ter uma volta segura, né? Para que não tenhamos aí depois arrependimento de nada, tá certo? Então aguarde um pouco, tenha paciência, né? Assista o culto no Facebook Pirlim Pilar, participe desse momento, esteja conectado com a tua igreja. Né? Esse culto, gente, não é para a gente bater recorde de audiência, não é nada para ter um orgulho de dizer que a igreja tem tantas pessoas assistindo, nada disso. É para que a gente possa se manter conectado. É um canal para a gente se manter conectado. Eu queria que você espalhasse essa notícia. Se você tem um membro da igreja que você percebeu que ele não participa do culto online, vai lá, fala, fulano, vamos participar. É da nossa igreja, é nosso. Vamos participar, vamos valorizar. Né? Há pessoas que estão saindo das suas casas para ir lá. Né? Não estão lá para aparecer na televisão, no Facebook, seja lá, né? Na mídia eletrônica, mas estão lá para prestar um culto a Deus e para que esse culto chegue na sua casa e a igreja esteja conectada. Tá bom? Então é um apelo que eu faço a você que ama a Pirlim Pilar. Né? Isso é para você que ama a Pirlim Pilar, que está junto conosco, que está pegando no remo junto com a gente, tá bom? A começar da liderança da igreja, que pega no remo, né, junto com a gente, que assista os cultos. Né? E assim que a gente puder voltar ao culto presencial, nós vamos voltar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.